Diga, essa é a palavra de Deus. Aleluia, poderosa, santa, justa, preciosa, que cura. Aleluia, diga, essa é a palavra de Deus. Diga, eu creio nela. Eu sou tudo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo que ela diz que eu posso. Eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer. Por causa dessa palavra, eu estou crescendo em graça e favor, sabedoria e unção, saúde e prosperidade, para a glória de Deus. E sobre a minha vida está boa a mão do Senhor. Aleluia, aleluia. Exalte um pouco a palavra, poderosa palavra, santa palavra, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que faz prosperar, a santa palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja. Você tem que aprender a amar essa palavra. A Bíblia não tem que ser um livro de regras para você, tem que ser um pão que te alimenta a cada dia. Cada dia, pastor, mas tem dia que eu não estou tão alegre assim. Tem dia que eu estou triste, leia a palavra. Tem dia que eu estou alegre, leia a palavra. Tem dia que eu estou fraco, leia a palavra. Tem dia que eu estou forte, leia a palavra. Tem dia, pastor, que eu estou sem direção, leia a palavra. Tem dia que eu tenho direção, leia a palavra. Tem dia que eu estou doente, leia a palavra. Tem dia que eu estou saudável, leia a palavra. Se você está triste, ela te faz alegre. Se você está alegre, ela te dá força. Se você está perdido, ela te dá direção. Se você tem direção, ela te dá propósito. Se você está doente, ela te cura. Se você está saudável, ela te faz curar outros. Aleluia, mas se alimente da palavra. Ela é viva, ela é o pão que nos alimenta cada dia. Poderosa, santa, preciosa palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo que você só recorre a ela em tempos de crise. Aleluia, ela é a voz de Deus para você a cada dia. Amém, amém, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Você pode sentar? Louvor, obrigado, gente. Vai abrindo a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 20, versículo 32. Enquanto você abre, deixar nossa saudação aos irmãos que nos acompanham na internet, sempre conectado conosco, né? Tem pessoas de tantos lugares e às vezes até de tantos países que nos acompanham. Uma saudação ao povo abençoado aí que está ligado conosco, acompanhando a palavra de Deus. Eu creio que se você ficar na mesma conexão de espírito, a mesma graça que vai operar aqui pode pegar em você aí também. Amém? Essa palavra ela tem um poder de se conectar com corações, não só com quem está presente, mas alguns podem estar presentes. Se não tiver com coração, não vai pegar. Mas se você estiver longe, mas com coração, algo de Deus vai pegar em você aí na sua casa, no seu trabalho. Deus te abençoe grandemente. Atos capítulo 20, versículo 32. Quero falar com você sobre o poder sobrenatural da palavra. Amém? O poder sobrenatural da palavra. Diz: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem o quê? Aleluia, a palavra tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? Amém, nós temos uma palavra que é cheia de graça. O que é a graça? A graça é a iniciativa de Deus em querer te abençoar. A fé é a nossa iniciativa em querer acreditar e receber isso. Amém? E quando tem uma união da fé com a graça, algo poderoso acontece. Então Deus tem uma iniciativa de querer tocar a tua vida, abençoar a tua vida, fazer a tua vida prosperar, e Ele já enviou a sua palavra. Se hoje eu e você respondermos essa palavra com fé, algo poderoso vai acontecer. Amém? Algo poderoso vai acontecer. A palavra de Deus é algo tremendo. É interessante. A gente fala isso aqui na igreja. A Bíblia tem alguns mecanismos, você que gosta de estudar ela. Uma delas chamada de interpretação bíblica. É uma lei de interpretação bíblica chamada a lei da primeira menção. Ou seja, toda vez que algo é mencionado pela primeira vez na Bíblia, isso nos dá um norte da grande ênfase que Deus quer fazer isso na palavra de Deus. Amém? Está comigo aqui? Então, é interessante quando a gente vai ver Deus mencionando palavras pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 1. A gente usa muito palavras para se comunicar hoje, né?
para interagir, para termos, né, comunicação, relacionamento. Mas Deus, quando usa a palavra pela primeira vez, não foi para se comunicar, foi para criar coisas. Aleluia, aleluia, isso deve nos ensinar muita coisa. A palavra para Deus não é só para se relacionar ou falar com você, ou você falar com Ele. Palavra para Deus também é uma ferramenta de criação. Aleluia, aleluia, você pode criar um mundo poderoso. Amém, se você falar aquilo que Deus está falando. Amém, era a hora de você dizer um amém, aleluia. É uma das maneiras de você botar a palavra para funcionar em você, você se empolgar com ela, celebrar ela, interagir ela e falar ela. Amém? Então Deus, quando usou a palavra, usou para criar coisas. E Ele deu para a gente essa mesma ferramenta. Você pode criar coisas se você falar a palavra de Deus. Amém? Existe a diferença de fé para a confissão positiva. Confissão positiva, apesar de que a fé é positiva, você não vai usar a fé para ficar doente, para ficar quebrado, para ficar na miséria. É só não fazer nada que você vai ficar assim. Mas a fé, sim, ela tem o que de ser positivo, mas existe, né, o que alguns criaram aí, em alguns universos de empreendedorismo e tudo mais, confissão positiva, e existe a diferença de fé para confissão positiva. Confissão positiva é algo que você fala e pode, né, envolver você, empolgar você. Alguém até usou uma analogia que confissão positiva às vezes é como você colocar um óculos verde numa vaca num sertão. Ela vai ver tudo verde, mas a grama vai continuar seca, não vai mudar o cenário. Isso é a confissão positiva. Mas a fé, ela é poderosa porque ela não está só falando algo positivo. A fé ela é poderosa porque você está falando algo que Deus falou antes. Então, a fé é quando você libera uma palavra que não é só a sua palavra, é a palavra de Deus através de você. Aí sim ela tem poder para mudar o cenário. Para de alguma maneira enverdecer essa grama aí e fazer com que você deite e desfrute de pastos verdejantes. Aleluia. Então, fé não é só falar positivo, fé é você falar aquilo que Deus está falando. É você dar crédito à palavra de Deus. E quando você fala algo que Deus falou, algo poderoso vai acontecer aqui na terra. Amém? Está comigo? Deixa eu passear com você alguns textos da palavra de Deus que serão bem interessantes para a gente. Vamos lá em 1 João capítulo 1. Para a gente compreender um pouco da palavra e compreender um pouco da atuação da fé na palavra. Tivemos uma conferência de ministros há uns 15 dias atrás, onde o espírito da fé foi muito avivado no coração, né, desse ministério. Recebemos um grande homem de Deus, Mark Hanks. Ele carrega o espírito da fé nele, né, desde o seu pai, né, Kenneth Reagan. E houve um avivamento muito grande em nossos corações. Nós queremos deixar você também avivado com a palavra de Deus. Amém? Agora deixa eu te explicar algo. Aqui em 1 João capítulo 1, versículo 1. Diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, o nome da sua igreja, a respeito do verbo da vida, amém? O que nossas mãos apalparam, ele diz, olha, o que era desde o princípio. A expressão verbo da vida aqui é logos zoe, zoe a vida de Deus, logos a palavra de Deus. A Bíblia Novo Testamento, ela veio, né, chegou para a gente, tem muito fundamento teológico, histórico por trás disso aí, mas ela foi escrita para a gente através das palavras que são as palavras gregas. E existem duas expressões, né, dois vocábulos, que quando traduziram para o português, vieram como palavra o verbo, e ficou sinônimo às vezes. Né? Aqui, verbo da vida, ou logos, em muitos lugares, vamos ler, tem lá logos. As duas, quando traduziram para um português, colocaram como palavra, verbo, palavra em ação. Uma delas é logos, a outra é rema. Amém? Só que ela tem funções diferentes. Quando trouxeram para o português, deixaram como palavra ou como verbo. Mas eu vou trazer para você algumas aplicações, porque isso é muito importante para você ativar o poder da palavra. Amém? No princípio, diz aqui, era o verbo da vida. No princípio, era o logos da vida. Esse mesmo versículo, muito similar a ele, está lá em João, na Epístola de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O logos de Deus. Ali, logos. Verbo, palavra, logos. O que é o logos? Na prática, o logos é a Bíblia que você tem na sua mão hoje aí, ou no seu tablet, ou no seu smartphone. É a palavra escrita de Deus. Logos é aquilo que Deus falou.
Logos é a ideia geral de Deus para a humanidade. Está me entendendo? Aqui está a ideia de Deus para a humanidade. Deus deseja que todo homem seja salvo. Está aqui. Amém? Deus deseja que você prospere e melhore mais e mais. Está aqui. Amém? Aqui é a ideia geral de Deus. Amém? A Bíblia fala em Hebreus 4:12 que o Logos de Deus é tão poderoso que pode dividir alma e espírito. Esse Logos aqui é poderoso. O texto que nós lemos em Atos 20:32, que fala da palavra da sua graça ali, Logos. A ideia de Deus é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Está me entendendo? Aleluia, está comigo até aqui? Mas aqui está o que Deus falou. Aqui não tem o dia de hoje é 4 de agosto? 3 de agosto? Aqui não tem 3 de agosto de 2025 o que Deus tem para a vida de Thalita. Para a vida de Carlos. Amém? O que Deus tem para a sua vida hoje? Existe um trabalhar do Espírito Santo junto com essa palavra Logos, para deixar essa palavra personalizada para você. Amém? E é isso que nós encontramos na Bíblia, a palavra rema. O que é o rema? Rema é a palavra de Deus para você hoje. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Diz, Jesus, porém, lhes disse, está escrito, não só de pão, o ser humano não só viverá de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Outras versões falam toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que isso é no tempo presente. Palavra aí é rema. Amém? Existe uma palavra que sai da boca de Deus para você hoje. Temos o Logos, aquilo que Deus escreveu. Mas quando a gente se entrega a uma comunhão com o Espírito Santo, amém, o Espírito Santo vai trabalhar em nós hoje aqui para transformar esse Logos no rema. Está comigo até aqui? Vamos lá, Colossenses 3,16. Isso é tão poderoso para a sua fé. A sua vida de oração vai melhorar depois disso. Amém? Você vai ver um trabalhar de anjos, você vai ver conexões de Deus, você vai ver favor de Deus. Quando você pegar isso hoje à noite aqui. Amém? A palavra vai deixar de ficar chata para você, monótona para você, mas vai começar a queimar no teu coração. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo, palavra aqui Logos, habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cantos espirituais, com gratidão no seu coração. Olha o que ele diz, habite ricamente o Logos. Diga, o Logos tem que estar cheio no meu coração. Então, o nosso trabalho é ler a palavra, meditar na palavra, ouvir a palavra, que é o Logos de Deus. Amém? Mas tem um momento onde o Espírito Santo vai deixar isso aqui um rema. O que é um rema? É quando o Espírito Santo deixa a palavra geral de Deus de maneira personalizada. O rema é quando o Espírito Santo vem sobre o Logos e pega isso e aplica na tua vida hoje, na tua saúde hoje, nas tuas finanças hoje, nas decisões da tua vida hoje. Rema é a viva voz de Deus hoje. Está me entendendo até aqui? João capítulo 6, versículo 63. João 6, versículo 63 diz, o Espírito é o que vivifica. Aleluia. A carne para nada aproveita. As palavras, meu Deus, que lhes tenho falado, são espírito e são vida. Aleluia. As palavras que os tenho falado no tempo presente são espírito e são vida. Então vamos lá. É papel meu e seu habitar ricamente, deixar a palavra ricamente em você. Mas existe um momento em nossa jornada com Deus, onde haverá um encontro seu, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Esse encontro vai gerar uma explosão de fé no teu coração chamado rema. Rema é quando o Espírito Santo vem sobre a palavra e pega alguns elementos da palavra e começa a implementar na tua vida. E vira uma viva voz em você, uma palavra em ação.
uma palavra viva, poderosa da parte de Deus. O que é o rema? Anota aí essa definição. Rema é uma palavra específica. Anote isso aí. Rema é uma palavra específica para uma pessoa específica, para momentos específicos ou áreas específicas da sua vida. Rema é uma palavra específica. Rema é uma palavra específica para uma pessoa específica, para momentos da sua vida ou para áreas da sua vida. Vá anotando isso aí, daqui a pouco vai ser luz em você. Então o rema é quando o Espírito Santo vem sobre a palavra de Deus, e você está lá lendo a Bíblia, e ele vem em um versículo que fica na sua mente, no seu coração. Ele vem sobre a palavra, passeia na palavra, pega algo e começa a queimar em você. Isso é o Espírito Santo transformando logos, a palavra geral, de maneira personalizada em você. Amém? É quando essa palavra deixa de ser apenas um potencial e começa a liberar poder na tua vida e afetar a tua vida. Porque quando a palavra é rema em você, é aí que ela se torna uma espada que vai destruir as obras do diabo. Quando a palavra é rema em você, é quando você abre a boca e os anjos, quando escutam esse volume de fé saindo de você, um rema, eles começam a trabalhar a teu favor. Começa a trazer pessoas, conexões, começa a mudar a situação, porque a palavra está viva em você. Nesses dias eu lembrava, quando eu fiz pré-vestibular, eu tinha um professor no Colégio Motivo, lá em Boa Viagem, pré-vestibular para cursinho da Coveste, que é da época aí. Tinha um professor de história do Brasil lá, rapaz, ele era bom, inteligente, ele tinha lido a Bíblia já 2 ou 3 vezes, uma coisa assim. E ele sabia muito da Bíblia, e ele era ateu. E ele usava os versículos para tirar onda em sala de aula, debochar dos crentes, debochar da fé. Eu ficava comigo, como é que os caras se expôs à palavra de Deus? Leu ela por inteira, não só uma vez. Conhece os fatos históricos delas, mas não gerou fé no coração. A Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito... Então se você fica apenas com logos de Deus, esse logos não vai gerar demandas de fé que vai mudar a tua vida. Você, em Romanos capítulo 10, versículo 17... Isso é uma compreensão simples, mas que mudou muito a minha vida de oração. E a minha vida de leitura da palavra. Hoje, quando eu vou ler a Bíblia, eu não vou ler só por desencargo de consciência, ou por dever de crente, ou por dever de pregador. Eu vou ler como caça ao tesouro. Lendo a palavra, esperando que um rema brote no meu coração. Uma palavra que vai mudar situações, uma palavra que vai gerar milagres. Uma palavra que vai atrair provisão, uma palavra que vai criar conexões. Romanos 10, 17. Diz que assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Veja, se a gente pensar nisso como apenas um ouvir natural, seria simples a prática desse versículo. Você acordava de manhã, pega um CD do pastor Humberto, agora o YouTube, não tem mais nem CD. Bota lá, entra no canal da nossa igreja, você vai ter lá dezenas, na verdade hoje já bate milhares de pregações dessa igreja. Botava lá a playlist, o dia todo tocando, no final do dia você ouviu, eu estou com a fé gigante. Passar o dia ouvindo o pastor Bud, irmão Rega, você vai estar com a fé gigante. Mas a fé que ele fala aqui, o ouvir que ele fala aqui não é apenas ouvir natural. Ele fala sobre a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Palavra ali é rema. Rema. Então, o que eu quero dizer para você, você vai romper em fé, a sua fé vai subir de nível, quando você aprender a captar a palavra rema do Espírito Santo para você. Na prática você está lendo lá a sua Bíblia, lendo alguns versículos, e tem um versículo que começa a chamar a tua atenção. Você volta a ler sobre ele, volta a falar sobre ele. Vai começar a viver, chega uma pregação e a pregação tem a ver com aquilo. Você compra um livro tem a ver com aquilo. E o Espírito Santo começa a acender uma fogueira em você. O que é isso? Ele está transformando o logos, a palavra potencial, num rema, a palavra que gera poder, que gera milagres. Aleluia. É mais ou menos, a gente ouviu isso aqui como o arroz. É o mesmo elemento, um arroz cru e um arroz cozido. Você almoça arroz cru? Tem todo um potencial lá, tem toda a substância lá, não tem? Nele. Mas para a gente colocar para dentro, o que é que a gente faz? A gente coloca no fogo, coloca na água, coloca tempero, passa um tempo,
no fogo e na água, no tempero, até que daqui a pouco fica de maneira que você pode colocar para dentro de você e aquilo alimenta você, não é assim? A palavra logos é como se fosse um arroz cru. Você tem que estar cheio dela, lendo ela, ouvindo ela. Mas tem uma hora que você está lá passeando pelo fogo. Como passeando pelo fogo? Lendo a Bíblia. Você não ora em línguas porque você é pentecostal. Você ora em línguas para poder deixar a palavra viva em você. Porque senão vira uma obrigação, mas aí você está energizando. Você está lá orando no Espírito. E o Espírito Santo está trazendo luz para você. Você está transformando o logos numa palavra personalizada em você. Aleluia. Jesus encontra Pedro na pesca maravilhosa. Pega ele o barco e manda o Senhor, lança a rede. O que é que Pedro diz? Senhor, segundo a tua palavra, vou lançar a rede. Palavra ali era o quê? Rema. Uma palavra específica. Ele lançou a rede ao lado direito dele, lançou e veio tanto peixe que teve que abençoar os amigos dele. Amém? Uma palavra de Deus vai gerar pescas maravilhosas na tua vida. Uma palavra rema, uma palavra que você passou por um tempo nela cozinhando em oração, meditando nela, adorando. E o Espírito Santo vai aquecendo o teu coração. Tem uma hora que quando sai de você, é uma espada na tua vida. Jesus vem sobre a tempestade, os discípulos no navio tudo com medo, no barco. Pedro vê Jesus, acha que é um fantasma. Jesus se apresenta, ele se é você mesmo, manda que eu vá até você. Jesus dá a ele uma palavra rema. Vem, Pedro. O que é uma palavra rema? Uma palavra específica para uma pessoa específica, para um momento específico da sua vida. Pedro desce sobre as águas. Aleluia, e começa a provar de um milagre, porque ele tinha uma palavra de Deus. Aquilo não é uma palavra logos, a humanidade não passou a andar sobre as águas. Aquilo foi uma palavra para Pedro, para aquele momento da vida de Pedro. Lá em Atos 20, Jesus Cristo ressurge, ele está na beira da praia, Pedro está com os outros discípulos no barco, ele reconhece Jesus, a Bíblia fala que ele pula e vai nadando, porque ele não foi correndo. Porque ele tinha uma palavra rema para aquele momento da vida dele. A cada tempo da tua vida você precisa de uma palavra aquecida no teu coração. Uma palavra viva, você está me entendendo? Uma palavra viva para você, uma viva voz em você. Efésios 6:17. Aleluia. O poder de uma palavra rema. O poder de uma palavra sobrenatural. Se você não entende isso, a palavra é só algo de um cunho religioso. Mas quando você entender isso e misturar a palavra com a tua vida de oração, essa palavra tem poder para liberar graça, capacidade, milagres, curas em sua vida. Efésios 6:17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é rema de Deus, irmãos. A palavra de Deus, aleluia. Quando o Espírito Santo invadir a tua vida de meditação na palavra, leitura da palavra, se prepara, a palavra vai virar uma espada em você. Rema é a palavra que gera vida em você, cura em você, milagres em você. Então, em situações da tua vida, muitas vezes, amém, Deus está disponível. Lembra que graça é a iniciativa de Deus? Vamos deixar isso bem prático agora. Então, tem momentos da tua vida que Deus tem a iniciativa de querer liberar algo. Mas como é que Deus trabalha? Ele vai liberar a palavra. E aqui na terra tem que haver fé, ou seja, disposição de buscar essa palavra. Então, eu vou ler, meditar o Logos, eu vou ouvir sobre Logos, eu vou buscar o Logos, mas tem uma hora que o Espírito Santo começa a pegar alguns versículos desse Logos e começa a deixar personalizado em você. Lembra que teve um momento da tua vida que teve uma palavra que queimou no seu coração? No Logos tem versículo para tudo, irmão. Tem versículo para ir, tem versículo para não ir. Tem versículo para fazer, tem versículo para não fazer. Tem versículo para honrar, tem versículo para não honrar. Tem versículo para dar, tem versículo para não dar. O que é que eu faço hoje? Eu preciso de um rema para o meu tempo presente. Então o Espírito Santo vai trazer encontros com a palavra de Deus, onde ele vai dizer, olha, é isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Nós temos aqui na Bíblia mais de 5.000 promessas bíblicas. Cada uma delas é um potencial de tocar em você. Mas a questão é, tem fé sobre nós em uma palavra rema? A fé vem pelo ouvir e ouvir o rema. Eu tenho que ser expert em transformar o Logos em rema.
E aí onde está o poder sobrenatural da palavra. É quando ela está viva no meu coração. E quando eu sei que eu tenho um rema, a tua fala vai denunciar você. Quando o rema está queimando no teu coração, você não vai conseguir se aguentar, você vai falar a palavra de Deus. Pessoas vão trazer problema para você, você vai dizer, ei, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você tem uma resposta, você tem uma espada na tua boca, aleluia. Espada não é quando você coloca a Bíblia no seu sovaco. Espada é quando a palavra está dentro do teu coração, aleluia. Esse é o espírito da fé, eu creio, por isso eu falo. Então você ouviu Deus, Ele colocou algo em você, e você abre a boca e as coisas começam a acontecer. Aleluia, aleluia. Um momento difícil da minha vida, há 10 anos atrás. O meu filho mais velho, Daniel, foi diagnosticado com um tumor entre o pulmão e a pleura. Eu até então, nordestino, sempre falava muito, sei você, eita pleura, taca pleura. Não sabia nem o que era isso. O pleura é uma membrana que protege o pulmão. E meu filho teve um tumor diagnosticado, ele tinha 1 ano de idade. Esse tumor era de 7 centímetros por 3, uma linguiça toscana. Uma criança com 1 ano de idade, 1 ano e 3 meses. Quando aquela notícia chegou, irmãos, aquilo arrebentou com a minha cabeça. Vem o que a Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. O que é dardo inflamado do maligno? Sugestões do inferno. Vai morrer, vai ficar sequelado, vai ficar doentinho, vai ficar a vida inteira como um doente, vai ficar com sequelas no corpo. Dardos inflamados. E você, por estar cheio do Logos, você usa isso como escudo. Meu filho não vai morrer, vai viver, vai contar os feitos do Senhor. Bondade e misericórdia me seguirão. Pela fé no nome de Jesus, saúde perfeita. Você vai usando o Logos, aquilo vai aquecendo em você. Você vai orando, você vai ouvindo a palavra de Deus. O que você está fazendo? Você está transformando o Logos no rema. Você fica um tempo cozinhando a palavra em você, como escudo para a sua mente. Vinha sugestões do inferno, eu disse, olha, meu filho não vai morrer, mas vai viver e vai contar os feitos do Senhor. Até que um dia na oração, então tem essa bateria aqui, esse pessoal aqui, as cadeiras iam até mais lá no fundo. E aqui é o meu cantinho de oração na reunião que nós temos aqui na quinta-feira. Gosto de ficar por aqui, é o meu lugar de conexão com Deus. E eu estava ali orando. E sugestões de morte. Até que veio a mim, você já ouviu muito quando você lê a sua Bíblia, essa expressão que os profetas usavam? Veio a mim a palavra do Senhor. Rema não é quando você está lá, rema tem uma hora que o Espírito Santo começa a entregar a você um versículo. Uma palavra que você nem era comum, nem leu recentemente, mas vem na tua memória. O que é isso? É o Espírito Santo dizendo, ei, estou fazendo surgir em você. Eu usei o arroz, mas pode usar também o milho, sabe o milho? Você bota o milho para assar, fica lá. Tem hora que começa a pipocar, quando começa a pipocar versículo em você, se prepara. É o Espírito Santo trazendo as comunicações do céu para a tua vida. Quando Ele entrega comunicações assim, Ele está liberando rema em você. E eu estava ali no cantinho e veio no meu coração, 1 Coríntios. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu só achar aqui. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Romanos 8, desculpa, falei bem Coríntios, Romanos 8. 1 Coríntios eu quero outro versículo. Romanos 8, 37. Estava ali no canto. E orando, e essa palavra veio a mim. Quando a palavra vem a você, é o Espírito Santo dizendo, olha, eu estou querendo entregar um rema a você. Estou querendo entregar uma palavra viva, eficaz, personalizada para a tua situação. Você tem problema, você tem áreas da sua vida e o Espírito Santo quer resolver áreas da sua vida e Ele vai resolver te entregando palavra para você crer. Graça é a iniciativa de Deus. Ele vem e entrega a você uma promessa personalizada para aquele tempo. Quando você crê, isso libera uma onda de favor na tua vida. Então eu estava ali e me veio esse texto. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando essa palavra chegou no meu coração, eu comecei a ver o meu filho não em cadeira de roda, mas comecei a ver ele passeando na Disney. O Senhor começou a me dar esse versículo em uma imagem. Aleluia, aleluia. E no meu coração vinha isso, e o Senhor começava a me exortar. Dizendo, Júnior, você está aqui brigando comigo para curar o seu filho, como se eu não quisesse curar o seu filho.
Eu quero lembrar você que antes dele ser o seu filho, ele também é meu filho. Aquilo foi luz na minha mente. Ele falou, olha, por meio daquele que nos amou, o motivo de eu curar o seu filho não é por causa do seu desempenho. Não é porque você é bom pregador, bom pastor, é porque eu amo o seu filho. Eu já li esse versículo tantas vezes. Eu só estou no evangelho desde tantos, mas naquele dia é uma palavra rema. É quando o Espírito Santo te visita com a vontade de Deus e ele te entrega, aleluia, o que Deus quer fazer na tua situação, na área da tua vida. Era Deus dizendo, olha, eu quero resolver isso, eu quero te dar vitória porque eu amo a sua vida, eu amo o seu filho, eu amo a sua casa, aleluia. Aquilo quando entra em você, o cenário muda, irmão. Parece que até aquele momento era o diabo que estava em ataque e você em defesa. Mas quando uma palavra rema chega em você, é como um leão surgindo dentro de você, dizendo, ei Satanás, sai da frente que agora é a minha vez de atacar. É a minha vez de levantar a espada do Espírito e destruir as obras do diabo. Você sai de um estado de pressão e se levanta em você essa unção que foi pregada hoje de manhã. Uma unção de conquista, uma unção de avanço. Você diz, olha, eu não vou ficar aqui opresso, deprimido, só apoiando o diabo. Não, eu vou me levantar e eu vou me levantar na palavra. Sabe como Davi, quando ele foi para cima de Golias? Ele não foi para cima de Golias porque era um militar preparado, bem treinado. Ele diz, olha, você, Golias, pode vir contra mim com espada, com o escudo, mas eu vou contra você. É no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Quando a palavra vira rema em você, você fica com apetite de vitória. Quando você tem uma palavra rema em você, irmãos, você não fica conformado. Você se levanta em ousadia, você diz, olha Satanás, tira a mão do meu dinheiro, tira a mão da minha família, tira a mão da minha casa. A palavra rema vai liberar milagres em você, curas em você, aleluia. Hoje o meu garotão é um bonitão de 11 anos, está virando o mais bonito da casa. Bochechudo, cheio de energia, de força. Grita, meu irmão, que parece que Deus deu a ele 3 pulmões. O bicho tem uma força vocal. Aleluia, aleluia. Você precisa liberar a rema de Deus na sua vida. Rema nas suas finanças, rema na sua casa. Aleluia, para cada momento da sua vida ele tem uma palavra. E quando ele te dá uma palavra rema, ele está liberando um tempo, é uma estação. É o que a Bíblia chama de uma estação apropriada. O momento que Deus exalta, lembra dessas expressões? Quando Ele te entrega uma palavra, Ele quer liberar um kairós. O que é o kairós? É o tempo da visitação de Deus. Aleluia. Logos é a palavra eterna. O rema é a palavra do agora. É quando a palavra fica pessoal para você, para resolver problemas na tua vida, para trazer conquistas para você. Conquista na tua vida material, conquista na tua vida ministerial, conquista na tua vida espiritual. Uma palavra rema vai trazer conquistas na tua vida. Como uma palavra rema pode ser aplicada em conquistas? Tenho muitas, mas essa foi didática para mim. Há uns anos atrás, acho que 2016 mais ou menos. Eu tinha um bom carro, um carro sedã bom. E me veio no coração uma vontade de trocar de carro. E fique atento a isso. Deixa eu puxar esse versículo aqui. Salmos 37, versículo 4. Vou te dar 2 versículos na verdade. Como muitas vezes a graça é a iniciativa de Deus. E às vezes o próprio Deus vai colocar algumas vontades em você, só para te convidar a crescer na fé. Seja vontade de conquistas materiais, conquistas espirituais, crescer na sabedoria, crescer na unção. Vontade de projetos ministeriais, sabedoria, ideias de Deus. Mas muitas vezes Ele vai implementar em você uma vontade de querer coisas maiores e melhores. O que é isso? É como se fosse... Graça também é o charme de Deus. É como se Ele estivesse te atraindo para um nível superior. E Ele começa a colocar em você vontade para querer algumas coisas onde você não tem condição, mas vai precisar crer. E ao precisar crer, Ele vai te dar uma palavra. E quando você receber a palavra, Ele vai te dar a graça, a capacidade para realizar aquilo. Está entendendo o raciocínio? Então, Salmos 37, versículo 4, ele diz: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu.
Agora esse desejo aqui não é um desejo de você fornicar, adulterar, mentir, roubar. Ah, pastor, eu estou com desejo daquela mulher, mas é pena que ela é casada. Sai fora disso, irmão. Isso é Satanás, isso é demônio. Desejo carnal, demônio. Agora existem desejos que nós começamos a chamar aqui de desejos santificados. São vontades que o próprio Espírito Santo está colocando em você, de possuir coisas maiores. Olha Filipenses 2,13, aleluia. Aleluia. Ele começa a gerar em você iniciativas, dizendo, olha, vem crer em coisa maior. Vem entrar na bênção do mais e mais. Vem fluir, vem conquistar. Aleluia, Filipenses 2,13. Ele diz, porque Deus é quem efetua em vocês o querer, como o realizar. Olha o que ele diz, segundo a sua boa vontade. Começa a despertar em você desejo para querer algumas coisas que estão alinhadas com a vontade de Deus para a sua vida. Querer possuir. Aleluia. Lembra de Isaías 1,19? Se quiserdes e me... Opa. Então nessa construção do Logos pro Rema, o Espírito Santo muitas vezes vai colocar em você alguns desejos. Comprar uma casa nova. Um bem novo. Fazer uma viagem, entrar na faculdade. Abençoar alguém. Eu quero fazer isso por alguém. Eu quero enviar um missionário. Eu quero fazer isso pela igreja. Vem uma vontade em você que você sabe que não tem condição de fazer. Já aconteceu com você? O que é isso? É Ele te convidando a crer. Ele te convidando a buscar uma palavra rema que vai liberar ondas de milagres em você e através de você. Então, voltando ao carro, eu tinha um bom carro e só me dá vontade de ter um carro melhor. Eu fui numa concessionária aqui, da marca que eu queria. Eu fui em 3 concessionárias que tem aqui no Recife. Eu fui com um amigo na época. E nas 3 lojas, eu vi a mesma coisa. Era o mesmo demônio indo nas lojas, assim. Eles iam passeando comigo. Os 3 vendedores diziam para mim, você quer dar o teu carro, pegar um melhor, eu queria 2 categorias a mais, e pagar a mesma parcela? Eu disse, Aí os caras diziam, rapaz, isso é impossível. Eu fui em outra loja, rapaz, isso é impossível. O terceiro, quando ele falou, foi com meus olhos, rapaz, isso é o mesmo demônio, vindo falando para os caras que é impossível. Porque se eu fosse falar outra coisa, mas os caras falam a mesma coisa. Passou aquilo. Ficou aquele desejo de coração, passou acho que 1 ou 2 meses. Eu fui para São Paulo. Eu fui dar aula na escola de ministro, e um certo casal lá insistiu para ficar se hospedado na casa deles. Ficamos lá no primeiro dia, um dia bem agradável, dei aula. No outro dia, eu amanheço e veio a minha palavra do Senhor. Em Salmos 13, abre lá por favor. O louvor já pode ir subindo. Salmos 13, versículo 5. Você está conseguindo me entender? Salmos 13, versículo 5. Esse versículo veio ao coração e eu amanheci esse texto. Sabe quando um rema chega para você, até a tua respiração muda. Parece que está ouvindo cheirando um ar fresco, sabe? O ambiente muda, aquele ambiente de pressão parece que sai, porque vem em você uma palavra viva de Deus. Vem uma inspiração no teu coração. Não é mais um versículo decorado aqui, é algo que quando você fala, você sabe, não, eu estou na presença de anjos. Tem agentes divinos aqui esperando eu abrir a boca, e não é mais só a minha palavra, é a palavra de Deus através de mim. E naquela manhã me veio esse versículo. Diz, olha, quanto a mim, confio na tua graça. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. E eu fiquei naquele quarto de manhã, uau, Senhor, eu confio na tua graça. Eu confio na tua capacidade. O que é a graça, irmão? Na prática, graça é quando o Senhor te dá um desejo para possuir algo, mas é distante e você não consegue. Então graça é quando Deus entra em cena e Ele faz você alcançar as duas coisas. Graça na prática é quando Deus completa. É quando a tua mão não alcança, aí vem a mão de Deus sobre a tua mão e faz alcançar. Graça é a mão de Deus sobre a tua mão. Abençoando as obras da tua mão, aleluia. Eu amanheci, fiquei naquele quarto, Senhor, cantarei, eu confio na tua graça. Cantarei ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Rapaz, o Senhor me faz muito bem.
O Senhor me tem feito muito bem. E aí você começa a cantarolar a palavra, falar a palavra. Ela é rema em você, ela é viva em você, ela aquece o teu coração, ela produz música em você, ela muda até o teu sentimento, a tua temperatura corporal. Você fica ousado, alegre, motivado. É quando você sabe que você não está só na situação, tem uma palavra viva dizendo: olha, os céus estão disponíveis para você. Eu desci para café, tomamos um bom café. Aquele pai de família lá disse: pastor, você pode ir comigo aqui na outra cidade, uma cidade vizinha, era interior de São Paulo. A gente vai, no meio do caminho ele entra num pátio que tinham 4 concessionárias de carro. Ele para e começa a chorar. Ele chora e eu estou olhando para frente. Ele diz: pastor, nessa madrugada eu e minha esposa tivemos o mesmo sonho. E no mesmo sonho o Senhor dizia para a gente, para ajudar você a pegar um carro. Você por acaso está querendo comprar um carro? E eu disse para ele: só, irmão, o que aconteceu? Já faz uns 2 meses que me deu uma vontade de trocar de carro, mas meu orçamento, eu não queria subir parcela. Eu queria trocar de carro e pegar um carro bem melhor. E eram 4 marcas, ele estava de frente à marca do carro que eu estava de olho. E ele falou: pastor, a gente pode dar uma volta aqui? E aí eu fui explicando para ele o que eu queria fazer, como foi. E quando chegou lá, o cara fez: olha, como você quer fazer? É impossível. Você precisa dar um valor, isso em 2016, de 15 mil reais. Aí ele pega o talão de cheque, puxa. Ele disse: pastor, você quer comprar aqui em São Paulo e eu mando para o Recife, ou prefere comprar lá? E ele entrega um cheque do valor, que era o valor da graça, para aquilo acontecer. No tocante a mim, Senhor, eu confio na tua graça. Quando Deus te dá uma palavra, Ele está dizendo: olha, eu estou liberando uma graça divina. Hoje de manhã que esteve aqui, viu que no final do culto o pastor teve uma direção. E há mais ou menos um mês atrás, a gente estávamos aqui orando na quinta-feira. E era um ambiente de oração e subiu no coração do pastor de ajudarmos a igreja da Argentina. Ele fez: Júnior, eu quero te enviar lá, você tem um tempo com o pessoal, treinando ministros, ajudando a igreja lá. E passei alguns dias. E ficamos naquilo, ficamos de organizar a vida. E hoje de manhã ele compartilhou um pouco com a igreja. E ele abriu espaço para algumas pessoas contribuíram com isso. E eu quero ser grato aos irmãos que fizeram isso. Foi muito maravilhoso. Em nome da minha família, muito obrigado por confiar na direção de Deus na vida do pastor Humberto. E também encorajar nossas vidas. Mas eu vou te dizer, essa semana eu estava lutando com algumas coisas no meu coração. Alguns sensos de injustiça. E na quarta-feira eu estou ouvindo uma mensagem de um homem de Deus. Quando termina aquela mensagem, vem no coração: rapaz, envia uma oferta. E eu enviei uma boa oferta. Aleluia, aleluia. Irmão, se o que aconteceu hoje fosse domingo passado e fosse o dobro do valor, foi um bom valor, a igreja foi muito generosa, eu ficaria feliz. Mas após a direção de Deus comigo essa semana, onde o Senhor limpou meu coração com direções, o que aconteceu hoje de manhã, mais do que um fluir financeiro, foi Deus dizendo: olha, se você me ouvir e me obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. Oh, aleluia. E o que eu quero perguntar a você: qual é a palavra? Que palavra vocês crerão na Bíblia disso? Qual é a palavra que está queimando no teu coração? Você tem que ter uma palavra rema, ou então buscando uma palavra rema. Uma vez perguntaram a um pregador, ele disse: olha, o que é que você faz quando não tem fé? Ele diz: olha, quando não tenho fé, eu cuido de ter. Eu me ocupo em ter. Eu vou ouvir a palavra, eu vou meditar a palavra, eu vou ler livros, eu vou andar com quem tem fé. Eu me ocupo para ter, até a fé ser ativada no meu espírito. Rema é quando o Espírito Santo chega e começa a apertar o botão power em você. Funcionando. E a sua fé fica ativada, borbulhando em você. Você precisa ter uma palavra rema. Você precisa ter uma viva voz de Deus em você. Liberar ondas de milagres em você. Ondas de favor de Deus em você. Lembra quando o anjo apareceu para Maria? Ei, cheia da graça, o Senhor é contigo. Elas comigo, sim, vai ter um filho. Mesmo virgem vai ter um filho. Como isso? Como vai acontecer? Vai descer sobre você o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Sabe qual foi a resposta de Maria? Que se faça em mim conforme a palavra rema. Ei, você precisa ativar a palavra rema em você. Aviva a voz de Deus em você. Que palavra você está crendo? O rema vem em áreas da sua vida. O rema pode vir na sua vida financeira.
Aleluia. O rema pode vir na sua vida familiar, o rema pode vir na sua saúde. Deus tem uma palavra viva para você. Isaías 55. Oh meu Deus. Isaías 55. Versículo 11. Vamos ler o 8. Tempo aí. Isaías 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Aleluia. E os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. O que ele está querendo dizer? Que Ele tem soluções incríveis para a tua vida. Tem problemas que você está passando, que você pensou, olha, a solução é isso, a solução é o governo liberar, a solução é aquele caso da justiça sair, a solução é conseguir um emprego, a solução... Deus tem soluções incríveis para você. E Ele quer liberar isso para você por meio da palavra rema. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Olha o versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Quando Deus libera uma palavra rema para você, Ele está liberando todo o poder para essa palavra funcionar. Lembra que falei de início? Palavra para Deus não é só um instrumento de comunicação. Quando Deus libera uma palavra, Ele está liberando também um poder criativo. Quando Deus te dá uma palavra, não é só dizendo, olha meu filho, eu quero fazer isso em você. Quando Ele te dá uma palavra, Ele está dizendo, olha, eu estou liberando poder para isso acontecer na tua vida. Poder para isso acontecer na tua vida. Poder, poder, poder. A bênção que te faz prosperar, a graça que te capacita a ser alguém poderoso e abençoado. Aleluia. Você pode ficar em pé. Aleluia. Palavra de Deus, a palavra sobrenatural de Deus. Aleluia. 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 Poder de Deus. 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 Deixa eu te dar uma palavra para você cozinhar um pouco ela aí. Abre em 2 Coríntios. Não, abre não, desculpa, telão. 2 Coríntios 9:8. Pode colocar na revista atualizada. Aleluia. Eu quero te dar uma palavra para que você transforme ela em rema na sua vida. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Deus pode. Aquilo que você não tem recurso, Deus pode. Aquilo que você não tem as conexões, Deus pode fazer você abundar em toda graça. Graça para ser um homem de negócio, graça para ser um pai, graça para ser uma mãe, graça para ser um pregador, graça para ser a profissão que você está fazendo. Tem capacidade de Deus, a fim de que, tendo sempre... Ah, pastor, eu recebo dia 1 e dia 15. Tendo sempre. Tendo sempre. Na sua família, tendo sempre. Nas suas finanças, tendo sempre. Nos seus projetos, tendo sempre. O que? Ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. Deus pode. Aleluia. Vamos cozinhar um pouco esse logos aí, deixar rema em você. Aleluia. Levanta suas mãos e começa a falar esse versículo para você. Começa a liberar sobre a sua vida. Começa a liberar sobre a sua casa. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Começa a liberar sobre as suas finanças. Deus pode me fazer abundar nas minhas finanças. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode me fazer abundar em toda graça. Deixa isso virar rema em você. Viva uma viva voz em você. Você que está em casa, vai falando a palavra aí. Vai enchendo a tua casa. Deus pode fazer teu filho andar em saúde. Deus pode restaurar o teu casamento. Deus pode restaurar as tuas finanças. Deus pode restaurar o teu ministério. Deus pode restaurar a tua casa. Deus pode restaurar os teus bens. Deus
pode. Deus pode fazer você abundar em toda graça. Toda graça, toda graça, toda graça. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode falando para alguém perto de você. Vai liberando a palavra de Deus para alguém aí. Diga para ela: Deus pode fazer você abundar em toda graça. Libera a palavra para alguém aí. Ei, Deus pode. Deus pode te dar ampla suficiência. Deus pode te dar saúde. Deus pode restaurar as tuas emoções. Não, não, não. Você não é do que retrocede. Você é daquele que avança. Deus pode. 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 Aleluia. Deus pode. Oh, louvado seja o Senhor. Oh, louvado seja o Senhor. É um bom versículo para você usar como rema. Uma viva voz. Quando isso vira rema em você, você sai da responsabilidade e é Deus executando a obra. É os agentes de Deus trazendo as pessoas, as conexões. Se prepara para ter experiências com anjos ministradores. Prepara para pessoas ligar para você, lembrar de você, ter direções de Deus com você. Deus pode. Isso é uma palavra rema específico para você hoje. Deus pode. Deus pode. Deus pode fazer você abundar em toda graça. Toda graça, toda graça, toda graça. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco.